Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Coluna Forte, um podcast da Ideal Espaço Saúde destinado ao tratamento da coluna vertebral sem cirurgias. Eu me chamo Jason e sou fisioterapeuta aqui na Ideal Espaço Saúde. Eu sou o Luiz Jorge, sou fisioterapeuta osteopata aqui na Ideal Espaço Saúde. E hoje vamos falar de causas incomuns para dor lombar. Primeiro, eu acho interessante a gente começar falando que muitas vezes os pacientes chegam com o diagnóstico de lombalgia. E lombalgia nada mais é do que um nome bonito para dor nas costas. Então, quando chega esse diagnóstico para a gente tem que identificar as causas dessa dor lombar. Então, a gente tem algumas causas que são comuns, aquela lombalgia mecânica, por um mau jeito, por um excesso de atividade. Tem aquelas lombalgias irradiadas para a perna, que está mais relacionada às hérnias de disco, compressão de raiz nervosa, e tem as lombalgias inespecíficas, que daí tem inflamação do sistema nervoso. Mas temos várias causas que não são tão comuns para a maioria da população e que hoje nós vamos abordar. Quando a gente pega a lombalgia, né, como o Gilson falou ali, é uma dor na lombar, né? Algia de dor, lombo da região lombar. E lombalgia não quer dizer nada. Até o paciente sabe que está com lombalgia, né? Ele vai lá e aponta, ó, tô com uma dor aqui. É uma lombalgia, né? Dor na lombar. Então, isso não é diagnóstico zero, né? E quando a gente vai ali para a parte muscular, como o Gilson falou, só na parte muscular a gente tem um caminhão de causas, né? Pode ser encurtamento muscular de algum músculo da frente da perna, de trás da perna, de dentro da perna, de fora da perna, algum músculo da lombar, a gente tem alguns, pelo menos aí uns 4 a 5 músculos da lombar que são comumente afetados aí, seja por fraqueza ou por encurtamento muscular. Então, só dentro da parte muscular, a gente vai ter aí uma combinação de 20 causas possíveis, né? E aí depois existem, mas essas nós consideramos comuns. Porém, quando procura um profissional e ele te coloca um diagnóstico de lombalgia, não aceita, porque isso não é diagnóstico. Dor lombar, tu já sabia que tu tinha quando tu foi lá. É por isso que tu foi lá, né? Exatamente. Aí tu quer que esse profissional que lhe consultou, ele lhe diga qual é a causa da sua dor lombar. E é para isso que nós estamos aqui hoje, para trazer algumas questões. Como o Luiz falou de uma das causas aí musculoesqueléticas, uma das causas que talvez o pessoal não saiba é da hipomobilidade, da restrição de mobilidade do quadril. Né? Então, quando a gente tem um quadril com uma restrição de mobilidade, seja por sedentarismo, falta de exercício físico, seja já pela instalação da artrose de quadril, nós temos uma redução da mobilidade do quadril e, como a gente sempre fala, da interdependência regional, ou seja, as regiões e os segmentos se relacionam, uma menor mobilidade de quadril pode fazer com que se exija um pouco mais do trabalho lombar, trazendo dores para a região. Sim. Outra questão, que daí o Luiz está bem dentro da área de domínio dele, são as questões viscerais. Sim, sim. Então, é muito comum, né? Várias pessoas chegam assim, tô com dor nos rins. Né? Seria uma dor lombar alta. Na maior parte das vezes, quando as pessoas falam dor nos rins, ela tem uma dor lombar só, uma dor lombar na região um pouquinho mais alta, né? Ali, se pegasse na mulher ali, logo abaixo da altura do sutiã, aquela dor ali é uma dor lombar alta e as pessoas comumente referem dor nos rins, mas na maior parte das vezes não tem a ver com problemas renais, né? Seria uma nefropatia ali, algumas vezes as pessoas têm pedra nos rins, que vão dar uma dor um pouquinho diferente. Nefrite, a gente pode testar também, existem testes clínicos para a gente saber se a pessoa está com essa dor ou não. Além disso, que a gente fala aqui com frequência, intestino, né? Porque o mesmo nervinho que vai para o intestino vai para a lombar. Então, eu sempre exemplifico daquela maneira, né? O paciente, isso quase todo mundo sabe, o paciente vai infartar, ele tem dormência no braço esquerdo. Por quê? Porque o mesmo nervinho que vai para o coração vai para o braço esquerdo. Na lombar, o mesmo nervinho que vai para o intestino vai para a tua lombar. Só que a gente tem outros caras que também vão te levar a essa alteração, né? Então, o intestino, quando a pessoa tem muita diarreia, pode levar. Pessoas com prisão de ventre, pode levar. Pessoas com gases, pode levar a dor lombar. Além disso, alterações na próstata também te levam a dor lombar. Paciente com pós-operatório de próstata é muito comum ter dor lombar. E pacientes com alterações importantes na próstata também apresentam dor lombar. Útero e ovário, dor lombar.
bexiga, dor lombar. Esses são os mais comuns que vão te levar a dor lombar diretamente. Porém, algumas pessoas acabam tendo uma dor na região do abdômen por causa de pâncreas, algumas vezes por causa de fígado, que te leva à posição antálgica e também vai te levar. Mas aí não é um mecanismo direto como o do nervo, né? Então, praticamente todas as vísceras ali, elas podem te levar a uma dor nas costas. E a gente vê que, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, 30% dos pacientes que têm síndrome do intestino irritável vão ter como consequência também uma dor lombar. Os problemas de endometriose também. O Luiz já fez assim porque para ele é muito mais. Eu estou falando do que alguns estudos mostram, mas quando a gente vê para a nossa prática clínica, porque num estudo são vários fatores que incluem ou excluem essa pessoa do estudo, né? Mas quando a gente vai para a prática clínica, essa relação ela é muito maior. Mas até nem era tanto isso que eu ia falar, sabia? Mas é verdade, né? Quando pega um paciente com dor crônica, normalmente ele vai ter uma alteração no intestino, é muito difícil não ter. Mas quanto à síndrome do intestino irritado, eu sempre digo uma coisa, ele é irritado pela pessoa. A maior parte das vezes, pouquíssimas são as pessoas que têm uma supersensibilidade a alguma coisa. Normalmente, as pessoas que têm o intestino irritado, quem irrita o intestino é a própria pessoa, né? Com excesso de consumo de lácteos, excesso de consumo de alimentos industrializados, e aí essa pessoa acaba tendo uma sensibilidade, mas sensibilizou de tanto que incomodou o intestino. É muito difícil pegar uma pessoa que tem uma alimentação cuidando com isso, evitando um pouquinho o consumo, excesso de lácteos e excesso de produtos industrializados, né? O que é industrializado? É tentar comer um pouquinho mais de grãos, de frutas, verduras, né? As carnes, evitar um pouco esses alimentos ultraprocessados, biscoitos, chocolates, enlatados, embutidos. E aí, quando as pessoas acabam consumindo demais esses desempacotados aí a pessoa tem síndrome do intestino irritado. Mas isso não é uma condição que nasceu com ela, é uma condição que a pessoa causou, né? E ela leva bastante a dor nas costas, sim. Uma das coisas que a Nutri fala é justamente isso, né? Desembala menos e descasca mais. Esses ultraprocessados aí na nossa dieta tem muita relação com as dores nas costas. Como o Luiz falou, se a alimentação irrita o intestino e o intestino acaba provocando dor nas costas, então também dá para fazer uma relação do início da dor com a alimentação. Sim. Então, depois do almoço, depois de uma janta, o que você comeu, estufamento, gases, comecei com dor. Então, tentar fazer essas relações também são bastante interessantes. Acontecem com frequência, né? Com frequência. E aí a gente também tem uma outra coisa que é muito interessante, né? E que hoje se bate muito, é que as pessoas elas vão ter bastante dificuldade, porque assim como o intestino é irritado, o cérebro também, né? Existe aí esse eixo muito forte com o cérebro, então as pessoas elas têm muita dificuldade de deixar esses alimentos, porque claro, eles acabam dando uma dosezinha a mais de prazer, e as pessoas têm mais dificuldade de abandonar esse tipo de alimento. E a visão? A visão pode gerar dor lá na nossa lombar? Pode. Quer ver troca de óculos? Frequente. O paciente bota óculos multifocal, ele começa a não achar mais direito, ele começa aqui, ó. Ferrou, dor nas costas, né? É bastante frequente. Pessoas que têm assimetria de visão também, né? Enxergam muito melhor de um lado que de outro, tende a levar essa rotação ali e quando vê a pessoa fica toda rodada e acaba dando essa dorzinha lá na lombar. Exatamente. Uma outra causa aí que acho que a gente acaba falando pouco nela, né? São as causas das artroses, né? E as artrites, né? Elas são relativamente comuns aí também. Então nós temos ali as doenças autoimunes, né? Sim. Então nós temos ali espondilite anquilosante, é uma das causas de dor lombar não tão comum, a própria artrite reumatoide, os primeiros movimentos pela manhã, aquela maior rigidez no corpo, também levando a essas dores de coluna. Temos a questão da fibromialgia também, né? Que é uma dor crônica primária, então também muito responsável pelas dores de coluna. Então, quando você está lá acompanhado por um profissional médico, fisioterapeuta,
e o tratamento não está encaixando. Às vezes é interessante a gente pensar também numa avaliação reumatológica para tentar descartar pelo menos essas outras causas que podem estar presentes aí e ocultas, a gente não conseguindo fazer o manejo adequado sem o diagnóstico fechado. Sim. A espondilite anquilosante, ela é relativamente frequente, né? E o paciente vai ficando numa postura clássica, né? Aumentando um pouquinho essa cifose. E esse paciente é um paciente que não se pode manipular, né? E também os exercícios de mobilidade eles têm que ser de leves a moderados, porque senão esse paciente também começa a desencadear dor por tentar ganhar mobilidade onde não vai ter mais mobilidade, né? E acaba machucando. Até dito, um dos nomes que eles utilizam é a coluna de bambu. Né? Então o indivíduo vai ficando com aquela postura mais curvada e rígida. No raio-x, quando a gente fala em radiografia, no raio-x a gente tem o famoso sinal da adaga, que quando tu olha o raio-x é como se ele tivesse, o raio-x ele forma como se fosse uma espada, uma adaga cravada na coluna, e isso é uma das causas da rigidez pela calcificação ligamentar que vai acontecendo. Então, por isso que o Luiz diz que se a gente tentar explorar demais a mobilidade excessiva com esses pacientes e a manipulação, a gente pode trazer mais prejuízo do que benefício para esse paciente. Assoalho pélvico. Não é a nossa área, não trabalhamos com fisiopélvica, mas aqui na clínica nós temos 5 fisioterapeutas pélvicas. E a gente sabe que as disfunções de assoalho pélvico elas estão diretamente relacionadas com os problemas de dor lombar. Afinal de contas, o assoalho pélvico, a pelve, é a base de onde sai a coluna. Então, se nós temos algumas disfunções, fraquezas ou falta de controle e coordenação da região, nós temos uma sobrecarga da região lombar. Sim. Outra coisa, cirurgias também ginecológicas. Sim. Né? Então, as esterectomias, retirada de útero, retirada de ovário, as cicatrizes, as próprias cesarianas, né? São condições que alteram, como o Luiz já falou, a posição, né, do corpo, levando a maior sobrecarga na região lombar. A gente pode ir até mais longe nisso aí, né? Porque a gente tem as alterações ginecológicas, mas a gente também tem alterações, qualquer cirurgia na parte anterior do tórax, né? Ela vai te levar a essa posição de cifose, né? Então, as apendicites são muito comuns. Hoje em dia não é incomum também os cânceres de intestino. Então, retirada de, como a gente falou antes ali, cicatriz para retirada de próstata, é bem comum também. Então, todas essas... As estéticas? Vesícula. Mama, abdominoplastia... hérnia de hiato, né? São todas cirurgias anteriores, são muito comuns, te levam a cicatrizes e essas cicatrizes podem vir a te trazer dor lombar. Como é que combate? Tratamento especializado, mobilização, retorno à mobilidade e ganho de força, para daí o paciente diminuir aí essa incidência da dor. Trabalho em cima da cicatriz também bastante interessante, fazendo, né, os liftings dessa cicatriz, porque quando o indivíduo ele adota uma posição de proteção natural ao longo do processo de recuperação da cirurgia, e essa cicatriz ela acaba aderindo naquela posição em flexão. Sim. E aí quando o indivíduo vai erguer, é como se estivesse com a camisa, sabe a camisa presa dentro da calça que você quer levantar e ela está trancando? Então nós temos as faces, os tecidos ali embaixo da pele que presos, eles trazem esse desconforto. Tu vai levantar, tu sente já a região. E para isso também a coluna lombar ela precisa fazer mais força, porque ela está vencendo um novo obstáculo que foi introduzido ali na região. Além de toda a disfunção muscular que acontece, né, depois de uma cirurgia dessa. A gravidez também. Gravidez. Né? A gravidez, a gente falou nas causas de dores lombares em mulheres. Né? Então a gente sabe que depois que nós temos ali aquela barriga distendida, o músculo reto abdominal distendido, muitas vezes disfuncional depois do parto, porque ele ficou muito tempo estirado, isso leva à instabilidade da região lombar, também é mais uma das causas de dor lombar não tão comum. Alteração do sono, né? Alteração do sono. Indivíduos que dormem pouco, eles recuperam menos células, né?
Além disso, ele gera um aumento de cortisol, que também vai te levar ao aumento de dor, principalmente nos casos de dor crônica, né? Mas o indivíduo dormiu pouco, recupera menos célula, a chance da coluna começar a doer é grande. 2, esse fator do cortisol, ele irrita o nervo, ele não muda muito a condição lá das tuas costas, do músculo, mas ele informa mais vezes. Então o cara, quando está estressado, ele tende a sentir mais dor, não tanto por uma alteração no tecido, que ela acaba existindo no nível bioquímico ali, mas muito por essa informação, ela chegar mais facilmente até o teu cérebro, nessa informação de dor. Indivíduos com privação de sono experimentam até 3 vezes mais chance de desenvolver dor lombar crônica. Né? Além de, obviamente, a redução do sono, os níveis de estresse e ansiedade também estão aumentados. E aí, estresse e ansiedade facilita nessa sensibilização que o Luiz falou, mais informação chegando ao sistema nervoso central e interpretando aqueles estímulos que às vezes não seriam nocivos, como dor. Mais alguma causa em comum de dor? Não, acho que são essas, né? É que dentro dessas dá pra gente falar Dá pra ir desdobrando. Dá pra desdobrar muito cada uma delas, né? A gente tem vários casos curiosos aí na clínica, mas acho que, em regras gerais, são esses, né? Acho que outro dia a gente pode entrar aí um pouquinho mais no detalhe de cada uma dessas aí e desdobrar um pouco mais. Então, recapitulando, a gente viu que as condições viscerais podem ter relação direta com a dor lombar. Eu costumo dizer também todas as vísceras, né? Eu costumo dizer que a gente mexeu ali, a gente não encontrou uma posição de alívio, a gente liberou musculatura, mobilizou para cá, mobilizou para lá, o paciente está com a mesma dor, vamos investigar um pouco mais a questão visceral, porque se não está com alteração de posição, não está mudando aquela dor, é possível que tenha outro componente informando o cérebro ali. E aí eu faço o contrário, eu já começo sempre avaliando essa parte. Né? São diferentes abordagens, né? O Jason dá essa ênfase para a parte física, eu dou a ênfase já para essa parte inicial de víscera, porque o meu paciente, na maior parte das vezes, é crônico. E esse paciente crônico é muito difícil ele não ter uma causa visceral. Por isso, quando o paciente chega aqui e eu trabalho essa abordagem e não tem muito resultado, eu digo, olha, é melhor o Luiz dar uma olhada na parte de questão visceral para ver se a gente não tem outro componente aí que esteja levando a perpetuação e a manutenção dessa dor. Então, a gente viu problemas viscerais, a gente viu o papel do assoalho pélvico, né? Na estabilização da coluna lombar como a base. Nós vimos as cirurgias, tanto cirurgias ginecológicas, quanto demais cirurgias estéticas e cirurgias na região anterior do tronco, que levam àquele desequilíbrio, certo? Isso. A gente viu os fatores reumatológicos, as inflamações e doenças reumáticas, que se manifestam como dor lombar, vimos ali a artrite reumatoide, vimos a espondilite anquilosante, falamos rapidamente também sobre a fibromialgia, e aí o sono, que é um dos 5 pilares aí que nós na Ideal trazemos. Então, o sono de qualidade, uma alimentação com cuidado para a ingestão de não ingerir os ultraprocessados, os açúcares refinados, o excesso de gordura, né? Então, temos a questão dos exercícios físicos também, a exposição sempre gradual, lembrando que o repouso absoluto não é tratamento para as dores de coluna, então a exposição gradual ao exercício, o indivíduo trabalhar essa questão do enfrentamento, da perda do medo do movimento, também é importante. O ambiente, né? Um ambiente de saúde, um ambiente que não te traga, por exemplo, um ambiente no trabalho, estressor, muita cobrança por produtividade, conflitos trabalhistas, né? São causas de dor e manutenção das dores lombares. E sono, alimentação e saúde mental. Controle da ansiedade e estresse, né? E das nossas emoções. Fechando aí os 5 pontos que vão te ajudar a se livrar ou viver com menos dor na sua coluna. Certo? Isso. Fechou. Então, se você sofre com dor lombar, acabou recebendo o diagnóstico de lombalgia,
que nada mais é do que uma dor lombar, é como chegar e dizer uma gonalgia, uma dor no joelho, uma ombralgia, uma dor no ombro. Imagina você vai para uma consulta e o médico fala que você tem uma ombralgia, uma dor no ombro. Você foi lá por isso. Quando recebe o diagnóstico de lombalgia, nós temos que identificar as causas. E a gente viu que tem inúmeras causas que trazem essa condição. E a gente acabou batendo bastante na lombalgia, mas também recebemos aqui várias vezes o diagnóstico de cervicalgia, que é a mesma coisa, não quer dizer nada, dor na cervical, né? E a dorsalgia, e aí tem a cervico-dorsolombalgia, que é o cara que diz, olha, tu tem dor na cervical, na torácica e na lombar, e a gente já sabia disso. Só queremos descobrir a causa desse problema. Certo? Então, se você gostou desse conteúdo, continue nos seguindo nas redes sociais, no Instagram, Ideal Espaço Saúde, no YouTube, Ideal Espaço Saúde. Encaminhe esse vídeo, essa postagem para alguém que está sofrendo com dor lombar e não sabe qual o motivo da sua dor. Não aceitem mais o diagnóstico de cervicalgia e de lombalgia. Se precisar de um diagnóstico bom e adequado, nos procura aqui na Ideal. Exatamente. Vamos tentar aprofundar nesse diagnóstico e trazer o melhor tratamento para você. Muito obrigado e até a próxima.